Olá, paz e bem. Estamos aqui no nosso bate-papo católico, né, no Fé e Razão, para eu continuar falando sobre o comunismo. O que é comunismo? Né? No vídeo passado, assim como nos demais vídeos, né, que eu tenho feito de política, né, eu venho explicando gradativamente as coisas. Porque dá tempo das pessoas fazerem perguntas e tal e tal. E aquela coisa, hoje eu vou desmistificar o comunismo. Eu vou falar para você que o comunismo como governo não existe. É mais fácil você achar um pote de platina de um duende. Eu não estou falando nem de ouro, de platina. Já ouviu pote de duende de platina? Né, com diamantes. Do que você achar um país comunista. Você acha como pessoas comunistas, mas país comunista não existe. Claro, pelo amor de Deus, e China e Cuba são todos socialistas. É só você pegar a própria definição do que é um e o que é o outro. Há uma diferença entre o socialismo e o comunismo. Tá? Na teoria, o que acontece? A teoria evolucionária, econômica, que chega a ser piada, essa, né? Mas primeiro vem o capitalismo, depois vem o socialismo como evolução e, consequentemente, vai se chegar ao comunismo. O comunismo jamais se chegará. Você pode ter fé nisso, meu irmão. Tá? Então vamos lá, o que é o socialismo? É uma filosofia de doutrinação, como se o capitalismo também não fosse. Eu acho isso uma... Né, como se o comunismo não fosse. Eu já estou pegando verbete dentro do negócio comunista mesmo. Né? O governo detém todos os meios de produção, diferente do capitalismo, ao qual há, né, os meios de produção são privados. Né? A divisão é feita pelo Estado, né? Todos ganham o mesmo salário e há a presença do Estado. Isso é o socialismo, que em termos é estatizar os meios de produção. Aqui já tem um erro medonho, tá? Até porque né, esse negócio de estatizar os meios de produção realmente não dá certo. Tá? O que é o comunismo? O comunismo ele é dito a evolução do socialismo, só que não tem Estado. Então, meu irmão, presta atenção. Os caras, né, tomaram a força ou pelo voto o poder. Tá? Para pensar 5 minutinhos. Armaram todo o Estado, né, montaram todo o esquema de estatal. Equiparam o Estado com tudo. Vocês acham que esses caras que chegaram lá vão querer abrir mão desse controle para que se tenha um Estado? Quer dizer, para que não se tenha um Estado? Daí você já vê que o comunismo não pode existir como governo. O comunismo, ele nada mais é que uma espécie de anarquismo, ou anarquismo, com outro nome bonitinho. Então o que você tem na Rússia? Socialismo. O que você tem na China? Socialismo. Qual o sistema deles? É o sistema comunista econômico? Não, é o sistema capitalista. Porque, como eu já falei em vídeos passados, não existe sistema econômico comunista que dê certo a longo prazo. Não sei nem se dá a médio prazo, cara. Entendeu? E outra coisa, o funcionário público, tá? Cara, o cara não quer gerir. Se ele tem o emprego dele garantido, dependendo da seção dele, ele não quer gerir lucros. Se um médico ganha a mesma coisa, tá? Que um cara que, sei lá, que cola, sei lá. Tá, deixa eu pensar aqui. O médico, vamos supor, o médico ganha a mesma coisa que um cara que
cola asa de bule. Você quebrou a asa de um bule, né? Vai lá no cara, o cara vai lá, passa o Super Bonder ou cola Durepox, cola essa asa de bule, né? Aí, ó, você aqui tá ganhando a mesma coisa que o médico. Ou um cara que desenvolve um software, ou um advogado. É um governo pro povo, né, que diz que o povo trabalha para ele mesmo, mas é uma mentira. Esse é que é o problema. Entendeu? Então o que acontece? Isso é que é o legal, tá? Se você para pensar, isso é completamente ridículo. O capitalismo, né, as pessoas são divididas em classes sociais. Tem a burguesia e os assalariados. Isso aí, né, bem a grosso modo. Aí chega no socialismo, ó, não tem divisão igualitária de classes. Mas se tem alguém mandando, então já tem uma divisão de classe. Ou então não pode ter governo nenhum, que é o governo comunista. Entendeu? A economia comanda, né, por empresas particulares. Aí ela quer a economia por empresa pública, no socialismo, né, no caso. No capitalismo, a ênfase na propriedade privada. No socialismo, a propriedade é coletiva dos meios de produção. Besteira, velho. Besteira, tudo isso é besteira. O que manda no final é isso aqui, é o dinheiro. É o dinheiro que conta a história do mundo. Entendeu? Não adianta eu quero dizer que no socialismo, né, que a fábrica pertence a ele se ele não faz o próprio salário. Entenda isso. Esse é o fracasso do socialismo. Ele é bom para quem está no comando. Quem está por baixo, seja no capitalismo ou no socialismo, tá? Não faz a menor diferença. Entendeu? Todos os dois extremos, tanto o capitalismo quanto o socialismo, eles provocam miséria, morte e fome. Ponto final. Você não tem um sistema capitalista ou um sistema socialista que resolva. Entendeu? Eu quero citar para vocês, por exemplo, aqui, que eu sei que muita gente aqui sabe das milhares de mortes que o comunismo, né, a ideologia assassina pelo mundo, né, e bota o comunismo matou. Não, pelo amor de Deus. Para o comunismo ter matado, tinha que ter um regime comunista. Quem matou foi o socialismo. Porque se há governo, não pode ser regime comunista. Está no Manifesto Comunista. É por isso que o cara, quando ele começa no comunismo, ele começa a se inteirar do comunismo, ele abandona o comunismo. Ele, no máximo, ele vira socialista. Comunista, jamais. Mas também quero citar aqui, por exemplo, os Estados Unidos, que é um país, né, cristão, capitalista. Ele fez experiências com os negros, né, da sífilis e usou eles como cobaias. Para você ver como os extremos, se não tem um freio nisso, um padrão moral, uma religião moral em cima disso, tá? Porque se a religião é corrompida, já era. Né? Eu sempre digo, a gente tem que ordenar as primeiras coisas. Jesus Cristo fala, procurar o reino dos céus e o resto tudo se organiza. Nem o capitalismo, nem o socialismo tem por base o reino dos céus. O que eles têm é o lucro pelo lucro. É a exploração do homem pelo homem. Ah, tio Cláudio, a gente pode o Brasil chegar a ter um governo socialista? Pode. Vai dar certo? Não. Não vai dar certo. Se ele for inteiramente socialista. Assim como um governo inteiramente, plenamente capitalista, não dá certo. Por que tem brasileiro que vem lá do estrangeiro, dos Estados Unidos, para se tratar aqui no nosso SUS? Porque o capitalismo lá, o sistema médico lá é muito caro.
Entendeu? E você só mantém esse sistema com a força das armas. Porque, olha só, todos os dois sistemas, tanto o capitalismo quanto o socialismo, é um tipo de sistema escravocrata. Tá? Desculpa, mas você recebe dinheiro, mas a verdade é essa. O que mantém o sistema... Eu sempre falo, olha, mas mesmo nesse sistema, né, escravocrata, tem que ter aqueles que mantêm a ordem, que tem os caras que são pagos, o exército. No Egito Antigo podiam ter os escravos, mas se não tivesse, né, o feitor, o guarda, pago, não se tem escravos, porque o faraó não vai conseguir tomar conta daquele pessoal todo. Tem um exemplo muito legal, né, para vocês verem como é que o socialismo ao extremo ele é completamente falho. É o South Park. Tem um episódio com o Eric Cartman. O Eric Cartman é um personagem egoísta, né? Que ele compra um parque inteiro para ele, para os coleguinhas dele não entrarem. Ele queria um parque de diversão só para ele. É o pensamento socialista, por incrível que pareça. E também um pouco capitalista. Só que o que acontece? Ele sozinho, ele não pode ativar os brinquedos. Tem que ter alguém para apertar o botão. Então ele tem que arrumar dinheiro, né, para que aquela pessoa que aperte o botão ganhe alguma coisa, porque ninguém vai lá apertar o botão dele de graça. Né? E ele só pode forçar aquela pessoa a apertar aquele botão se tiver alguém armado forçando aquela pessoa. Então ele tem que pagar aquela pessoa. No final das contas, ele tem que pagar alguém para ele se divertir. E no final das contas, ele teve que abrir o parque. E perdeu tudo porque entrou nesse ismo. Eu vou falar a verdade para vocês, tá? Apesar da doutrina social da igreja ser maravilhosa, eu não acredito que ela seja implementada no mundo. O mundo não é católico. O que tem que se ter é um equilíbrio entre o socialismo, porque nós precisamos de certas coisas no Estado que sejam gratuitas, saúde, educação, né? Policiamento. Muitos aqui não podem ter, por exemplo, uma polícia particular na porta. Eles são pagos com nossos impostos. Correto? Daí eu concordo que sim, o socialismo é uma certa evolução do capitalismo, porque primeiro você monta o capital. Correto? Primeiro o cara vai lá, né, a história do tio Patinhas, né? O tio Patinhas começou como? Com um sistema capitalista. Ele foi lá, arrumou dinheiro, papá, montou aquilo tudo, né? Monta empresa, monta isso, monta aquilo. Né? Tem a empresa dele, tem os funcionários dele, aí ele tem que contratar segurança para fazer segurança da empresa, ele tem que contratar funcionários para manter essa empresa. Só que se eles explorar esses funcionários sem medida, os funcionários têm horário para entrar e não tem horário para sair, esses funcionários não aguentam. E por consequência, eles vão se sindicalizar. Entendeu? E vão se socializar. Aí entra o socialismo. Vê os direitos dos trabalhadores. Ao qual o capitalismo não dá. Isso é história. Por que se criou o Partido Comunista? Por que se criou o Partido Socialista? Correto? E, consequência disso, também se criou o Partido Fascista para combater o comunismo, mas usando certos pontos do socialismo. Não esqueça disso. Mas no final, o que fica no final das contas, porque o que esse povo quer é dinheiro. Eu sei que existem Madre Teresa de Calcutá, Irmãs Dulces, São Francisco de Assis, São Vicente de Paulo, essa turma toda de santos. Mas eles são raridades na história, porque, como eu falei, nem todo mundo é católico. Entendeu?
Então, o socialismo, ele não funciona, tá? Pelo mesmo motivo do capitalismo. O que originou o capitalismo? Foi o egoísmo, né? O princípio do capitalismo? O capitalismo foi o egoísmo de uma pessoa que queria ganhar mais que todo mundo. Então vamos socializar isso. Só que as pessoas são egoístas. Né? São raros os santos nessa terra. Então quando você tem um sistema que você trabalha a vida inteira e um só fica enriquecendo com o seu trabalho, você quer socializar. Acabou. Só que, quando se socializa e você começa a trabalhar e o Estado diz quanto é que você vai ganhar, não é você que faz o seu salário, aí você quer ser capitalista. O problema é monetário. Ponto final. Ponto final. O problema todo é o egoísmo monetário. Então não adianta socialismo, não é comunismo, nem tampouco capitalismo, nada exacerbado, nada ao extremo. Porque toda vez que se ocorre extremos tem desequilíbrio. Isso, gente, tá? Você não precisa ser sociólogo, teólogo ou economista para entender. Isso a vida explica, a física explica. Qualquer sistema desequilibrado, tendencioso só para um lado, ele entra em colapso. Acabou. Então, resumindo aqui, o que é o comunismo? É um sistema que só existe na cabeça do cara do partido. Ele quer chegar ao comunismo. Então, eu vou criar um partido para que tenha... Vamos concorrer para que se tenha um sistema político que não tenha sistema político. Né? Que seja igualitário, que a gente não precise do Estado. E se você duvida de mim, procure o que está escrito sobre o comunismo. Como não se consegue o comunismo, né? Então desce-se para o socialismo, né? Que é o quê? É o Estado comandando os meios de produção. E aí vem o picareta, que é o fascista, que ele diz, eu sou de direita e o Estado vai comandar os meios de produção. Só que ele vem com aquele discurso, né? Deus acima de tudo, pátria, amor e família, essa bodega toda, né? Mas ele é um picareta tão grande quanto o socialista. O fascismo não é capitalista. Quer dizer, economicamente falando, porque os princípios capitalistas são o quê? Que você tem a liberdade de ganhar, né, bem, em tese. Né? Não, isso não é... Eu que prega aí, né, o capitalismo, mas isso não é a realidade também do capitalismo. O capitalismo é você trabalhar feito um fio da égua para outro cara lucrar. E esse cara ditar o seu salário. Então, seja o patrão ou o Estado, socialista, ou fascista, ou capitalista, todos eles querem ditar o seu salário. Todos querem dizer qual é o valor que você tem. Isso em si é errado. O certo é, e aí entra o meu ponto como humanista, é que todas as pessoas ganhem para viver com dignidade sem precisar de esmola do governo. Não precisa ganhar igual. Nada contra os ricos, mas deixem os pobres terem o direito de viver. Você quer ter sua propriedade privada? Beleza. Nada contra. Mas deixe que o pobre
tem o direito dele de ganhar o salário dele, de manter a família dele, de ter uma dignidade, de ele não precisar de esmolas do governo, que, na verdade, são arapucas para que esse governo se mantenha no poder. Que se tenha um ensino de qualidade, que se tenha um sistema médico público de qualidade, que haja fiscalização desses sistemas, que os políticos que roubam, né, da saúde, da educação, né, da segurança pública, que eles sejam julgados, que eles não sejam deuses, porque ladrão, tá, é ladrão, e pessoa decente é pessoa decente. Então esse é o sistema que eu acho justo. Eu posso estar até sonhando. Posso até estar sonhando sozinho. Posso ser até um sonhador, diria até o John Lennon. Mas eu acredito que eu não sonho sozinho. Eu acredito que existam pessoas que pensam como eu. Então quando o cara vier falar para você, governo, quer implantar um governo comunista no Brasil, você fala, não existe governo comunista. O próprio sentido do comunismo não permite. O que pode vir é um governo socialista. Aí beleza. Mas esse governo socialista, ele, com o tempo, ele vai caminhar para o fracasso. Se ele for extremamente socialista, ele vai para o fracasso. Assim como se ele for extremamente fascista, ele vai chegar no fracasso. Assim como o capitalismo. Todo extremo, todo egoísmo termina em fracasso. A história está aí para não deixar eu mentir. Então, meu irmão e minha irmã, é isso que eu quero falar, tá? É mais um tantinho dessa aula aí, né, sobre, né, o que é o comunismo, os sistemas de governo. Qualquer dúvida você deixa aí, né, e tal. Paz e bem para todo mundo e até a próxima. Amém.